Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, já está na hora Semanário Económico aqui na STV Notícias. Vamos então passar em revista uma série de temas de atualidade, com especial destaque para a atualização económica que fazemos na presente edição. Oldemiro Belchior está conosco, é com ele que habitualmente fazemos este apontamento no qual passamos em revista os desenvolvimentos mais recentes na conjuntura económica nacional e também internacional. Vamos então ao encontro de Oldemiro Belchior já mais daqui a instantes. Para já, entretanto, chamamos a sua atenção para os títulos dos temas informativos que irão corporizar a presente edição do Semanário Económico. Banco Mundial considera a contratação pública eletrónica um passo transformador para a governação econômica de Moçambique. The World Bank is proud to support this reform through the Managing Public Resources for Service Delivery (JPRESS) project. The activity aligns closely with international best practices and has the potential to significantly strengthen public financial management and service delivery in Mozambique. O setor privado apoia a contratação pública eletrónica, mas alerta para desafios estruturais na contratação pública. A transição para um modelo digital não é apenas a modernização tecnológica, mas uma revolução na forma como o Estado se relaciona com o setor privado, promovendo transparência, eficiência e competitividade. É caso para afirmarmos que o setor público está-se a sofisticar em benefício do seu setor privado. Risco climático é financeiro e tem de ser gerido como tal, diz Sofia Santos. Os reguladores, os bancos centrais internacionais, a reconhecer que o clima é um risco financeiro, então o que é necessário fazer? É necessário fazer com que as instituições financeiras saibam, aprendam a gerir esse risco novo que está a surgir. Sasol reafirma confiança em Moçambique e acelera para concluir megaprojeto de gás em Temana. This project is going to allow for not only gas into production of power, we're going to send that gas to the second largest power plant in Mozambique, the CTT, which is also nearing completion, and will also produce LPG, which will be used, and it will reduce the amount of gas that's imported into Mozambique. Ainda no domínio climático, ciclo de debates sobre financiamento sustentável, financiamento verde, decorreu em Maputo. O evento mobilizou o setor financeiro, quer do lado bancário como do lado segurador, para analisar as perspectivas ou as tendências do financiamento a esta área, que é uma área de crescente interesse socioeconómico e ambiental. As intempéries vão continuar a aumentar, não vão parar, o que significa que o setor financeiro tem também, por um lado, de incorporar este risco nas suas análises e nos seus empréstimos, e por outro lado tem de aconselhar e de ajudar as empresas a desenvolverem as suas atividades de forma a que seja mais resiliente. Para acompanhar também a iniciativa governamental visando implantar um sistema eletrónico de contratação
pública, é um sistema digital para gerir e dar mais eficiência, transparência, integridade e credibilidade ao processo das compras públicas. O evento foi lançado na última semana em Maputo, num evento que mobilizou quer as autoridades governamentais, quer os seus parceiros de desenvolvimento neste projeto, entre outras partes interessadas, quer do setor público como do setor privado. O destaque nos parceiros de desenvolvimento vai para o Banco Mundial, que financia esta iniciativa. Recently, as you may know, Tanzania has received the Best Public Procurement System in Africa Award 2024 that covers federal and all local level governments. Ethiopia has produced a fully end-to-end system. Federal government fully rolled it out, and currently it is being rolled out at the provincial level. In Bangladesh, we have 1.1 billion saving due to use of EGP in fiscal year 19. Ainda na frente da diplomacia e atração de investimento direto estrangeiro, escalou Maputo na última semana o CEO da Sasol, que também teve oportunidade de ser recebido em audiência pelo Presidente da República, no encontro em que a multinacional de origem sul-africana reiterou o seu comprometimento com o desenvolvimento de diversos projetos em que está envolvido no setor energético em Moçambique, envolvidos 20 anos após o início da primeira experiência da Sasol em Moçambique. Há então este interesse de prolongar este vínculo com Moçambique, ampliando inclusive o espectro da atividade da Sasol em Moçambique. We're excited about the stability that the President is bringing into the country together with all the partners to create a conducive place for business, and we're excited to continue to contribute to the development of both Sasol and Mozambique. Ainda sobre o lançamento do EGP, o setor privado alertou que é preciso ir para além do simples estabelecimento desta plataforma de contratação pública eletrônica e assegurar que o mesmo funcione de forma eficiente e permita ultrapassar uma série de constrangimentos que o setor privado, sobretudo as pequenas e médias empresas, enfrentam quando se trata de adquirir ou serem contratados para a prestação de serviços e fornecimento de bens ao Estado. Atualmente, muitas pequenas e médias empresas enfrentam dificuldades para identificar a oportunidade de negócio devido à fraca divulgação dos avisos de licitação pública. Neste prisma, queremos que o novo sistema não resulte em dificuldades acrescidas para as PMEs, mas sim um meio para maior acesso à informação e, com isso, promover a concorrência leal. Este é o Semanário Econômico. E conforme anunciamos para o tema de fundo da presente edição, contamos com os contributos de Oldemiro Belchior. Quando se faz presente ao Semanário Econômico, há de se recordar que fazemos sempre este momento de atualização econômica, onde passamos em revista um conjunto de inventos macroeconômicos e microeconômicos do passado recente. Já lá vamos a isso. Oldemiro Belchior, no entanto, foi autor de uma preposição relativa à recuperação
econômica, recuperação das empresas, um tema candente no contexto atual em que a economia atravessa. Portanto, começamos por esse tema. Boa noite, Belchior, mais uma vez aqui no Semanário Econômico. É bem-vindo, sem grandes apresentações de si para os nossos telespectadores. Começo exatamente pela contribuição que fez, o working paper que trabalhou e que pôs a discussão muito recentemente. Qual é a ideia deste documento? Boa noite. A ideia deste documento é apresentar as linhas de orientação que vão nortear a estratégia de recuperação da economia de Moçambique nos próximos tempos. Nós atravessamos um período conturbado em que assistimos uma estagflação. Estagflação significa mais inflação e menos crescimento, sobretudo no último trimestre de 2024, onde se eclodiu a escalada das tensões pós-eleitorais, e achei oportuno que deveríamos refletir do que passou em termos de impactos severos que a economia sofreu e perspectivar o futuro da economia. Quais são as principais propostas que apresenta, ou os principais pontos que lhe preocuparam no exercício que fez? Os principais pontos é como assegurar que Moçambique possa ser uma economia digitalmente produtiva e como nós podemos alcançar a tão almejada independência econômica. Moçambique, em 2025, celebra 50 anos de independência territorial, em meio século que conquistamos a nossa independência e, infelizmente, ainda não somos autossuficientes para podermos produzir bens e serviços internamente. Estamos muito longe disso. O caminho ainda é longo, tem algum trabalho feito, houve um percurso que fizemos até aqui, mas diria que as políticas económicas que têm vindo a ser adotadas não têm sido direcionadas para uma produção em escala que produza bens e serviços de valor acrescentado para a economia. Quais as principais vulnerabilidades que conseguiu identificar nos modelos econômicos, porque não foi só um desde a independência até cá, mas procurando agrupar, que vulnerabilidades é que conseguiu constatar? A primeira vulnerabilidade tem a ver com a fragmentação do sistema político em Moçambique. Portanto, nós assistimos que as crises pós-eleitorais são cíclicas. Sempre que ocorrem períodos eleitorais, após o anúncio dos resultados, existe uma escalada de violência, de tensões político-militares. Isso é histórico. E esta fragmentação do sistema político é um fator que nos põe em desvantagem e, obviamente, tem repercussões severas na economia, no setor real em particular. Outra tem a ver com o ambiente de segurança. Portanto, a crise pós-eleitoral de 2024 veio mostrar que o ambiente, a estrutura de segurança no país, de facto, ainda precisa de melhorias. As temáticas relacionadas com o desemprego, com a proteção social e também com uma crise de confiança que foi instalada no mercado, o que levou à deslocalização de algumas empresas estratégicas e investimentos que estavam programados para iniciar um próximo ciclo. Estas eu diria que são as vulnerabilidades de relevo. Outra também que é importante aqui referir, João Carlos, é a forte dependência externa que Moçambique tem em termos de importação de bens primários. Quando nós assistimos à escassez de produtos e uma oferta insuficiente para satisfazer a procura existente, isto revelou que a nossa estrutura produtiva é ineficiente e ainda não permite produzir em escala suficiente para abastecer o mercado interno. É necessário uma reorientação das cadeias de produção
e de abastecimento para que Moçambique possa... Tive oportunidade de ler independente. esse seu working paper e fiquei particularmente curioso e gostava que tivesse até desenvolvido mais a ideia que avançou de um pacto entre o setor privado e o Estado, entre empresas e o Estado. Que pacto é este? O que é que é em benefício até dos nossos telespectadores que eventualmente não tiveram acesso a esse exercício que fez? Isto resulta muito de como nós podemos melhorar o diálogo público e privado, porque assistimos que existem algumas desigualdades, digamos, alguns equilíbrios, melhor dizendo, na relação entre o Estado e as empresas. Então, são dois agentes económicos que dependem um do outro. Portanto, o Estado não pode existir sem empresas, as empresas também não podem produzir, crescer e criar valor na economia sem intervenção do Estado. E este pacto, portanto, aqui eu quero evidenciar a importância da simbiose entre políticas públicas e a resposta do setor privado aos desafios económicos que o país apresenta. Persistem dissonâncias substanciais ainda na relação entre o Estado e as empresas? O Estado deve intervir como policy maker, é um fazedor de políticas e também um regulador e fiscalizador das atividades económicas. O privado tem a função de ser o motor real de transformação económica, porque gera emprego, contribui para o alargamento da base tributária e também estimula a inovação. E acha que temos mais Estado ou pouco Estado na economia? Temos pouco Estado porque também o Estado está limitado em termos de intervenção no sistema económico devido ao elevado fardo da dívida pública que ainda cria restrições orçamentais para que o Estado possa ter um papel ativo na criação de oportunidades locais para o desenvolvimento do setor privado. Daí que este pacto é essencial para que as empresas tenham compromissos e obrigações perante o Estado e o Estado, obviamente, possa também mais ou menos, formatar políticas que estejam direcionadas ao crescimento. As duas partes alinharem no mesmo diapasão. Correto. Pois então, Belchior, continuaremos a trabalhar sobre o seu working paper, passa a redundância. Voltaremos a seguir para o tema de fundo para passarmos em revista os eventos mais relevantes na conjuntura económica do país e internacional também, que tem estado a merecer um período particularmente agitado no plano internacional da economia. Isso será mais adiante, quando entrarmos particularmente e precisamente no tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico. Até lá, entretanto, e logo a seguir ao intervalo, faremos a atualidade informativa aqui no Semanário Econômico. Eu volto logo a seguir ao curto intervalo. móvel enquadra-se dentro dos acordos de desenvolvimento local, ou seja, os acordos em que a SASOL se compromete em tudo fazer para aumentar o nível de empregabilidade dos jovens que se situam nas áreas circunvizinhas das nossas operações, ou seja, as 37 comunidades, 28 em Açoro, 9 em Govuro.
Estamos a assegurar a formação profissional através de uma frota de 2 unidades móveis nas nossas escolas de verão, e com a entrega de 2 unidades móveis que acabamos de destinar, a nossa frota a nível nacional passa para 2 unidades móveis, para o nosso Inhambane cresce de 2 para 3 unidades móveis, cobrindo as áreas de hotelaria e turismo, agroprocessamento, eletricidade instaladora e canalização. Continuaremos a trabalhar em estreita coordenação com as entidades públicas e privadas para trazer soluções reais e palpáveis para os nossos adolescentes e jovens, do Rovuma ao Maputo, do Zombo ao Índico, tal como é o caso da aproximação da formação profissional ao jovem na localidade, que hoje testemunhamos. E vamos então abrir as atualizações informativas na economia do país. Começamos com as notícias do empenho governamental na frente diplomática da economia. Na última semana, a Sasol reafirmou a sua confiança no ambiente político e de negócios em Moçambique. Com efeito, reafirmou, aliás, o seu compromisso e prepara-se, inclusive, para concluir até 2025 o seu projeto PSA, com implicações diretas, como sabe, na produção de energia, substituição de importações e dinamização da economia regional. Simon Baloy, CEO da Sasol, foi recebido em audiência pelo Presidente da República, Daniel Chapo, um encontro que serviu para o líder da multinacional reafirmar a confiança da empresa sul-africana em Moçambique e apresentar os progressos do ambicioso projeto de partilha de produção, avaliado em $1.000 milhões. We are here in Mozambique to discuss with the President the progress on our project, the PSA. It's a $1 billion project which is now coming to an end in September. O projeto, com conclusão prevista para setembro de 2025, visa explorar gás natural e condensados a partir dos blocos de Pandi e Temana, com 3 componentes principais: fornecimento à central térmica de Temana, produção de gás de petróleo liquefeito para o mercado nacional e exportação de gás para a África do Sul. This has been a wonderful project that we've done with the Mozambican project. This project is going to allow for not only gas into production of power, we're going to send that gas to the second largest power plant in Mozambique, the CTT, which is also nearing completion. Para além do foco energético, a Sasol revelou progresso na agenda de conteúdo local, incluindo a contratação de empresas nacionais, programas de formação e iniciativas de responsabilidade social comunitária. O projeto gerou mais de 700 postos de trabalho diretos e está a ter impacto significativo no distrito de Inhassoro, província de Inhambane. A central térmica de Temana, alimentada pelo gás do projeto de partilha de produção, tornar-se-á a segunda maior unidade de geração elétrica do país, com capacidade inicial de 450 megawatts, podendo atingir 900 megawatts em fases subsequentes. O reforço da infraestrutura energética nacional permitirá reduzir a dependência de produtos importados, nomeadamente o GPL, e contribuir para o acesso universal à energia. And it will also produce LPG, which will be used, and it will reduce the amount of gas that's imported into Mozambique. So Sasol is so excited with continuing this long-standing relationship with Mozambique. We've been in this country for over 20 years and will be here for the next 20 years as well and more. So it's an exciting chapter in the history of Sasol in Mozambique. O CEO da Sasol destacou que, apesar dos desafios enfrentados no passado, a empresa está muito entusiasmada
com a atual estabilidade e com os sinais positivos da governação moçambicana. Referiu que o compromisso político para um diálogo nacional inclusivo, recentemente transformado em lei, contribui decisivamente para o reforço da confiança dos investidores e da estabilidade institucional. Yeah, Mozambique, even though we've seen that there were some challenges, we're excited about the stability that the president is bringing into the country together with all the partners to create a conducive place for business. And we're excited to continue to contribute to the development of both Sasol and Mozambique. Financiamento climático e sustentabilidade do sistema financeiro moçambicano foi um tema que concitou a atenção de especialistas para discutirem as oportunidades, desafios que se colocam ao sistema financeiro nacional, precisamente para mobilizar, ou melhor, canalizar financiamento às ações em prol do clima e também da resiliência urbana. O evento reuniu especialistas que discutiu os aspectos mais prementes quando se trata de financiamento climático, mas também a questão da resiliência urbana, integrando também a indústria seguradora como parte da cadeia de valor do financiamento climático. A economista e consultora internacional Sofia Santos defende que o risco climático deve ser assumido pelas instituições financeiras como uma nova categoria de risco a integrar na gestão estratégica. Para Moçambique, país altamente vulnerável às alterações climáticas, a resposta do setor financeiro será determinante para a resiliência económica e social. Para Sofia Santos, economista especializada em sustentabilidade e financiamento climático, o risco climático deixou de ser um tema ambiental para se tornar um risco financeiro concreto. Com este reconhecimento, então, se nós temos os reguladores, os bancos centrais internacionais a reconhecer que o clima é um risco financeiro, então o que é necessário fazer? É necessário fazer com que as instituições financeiras saibam, aprendam a gerir esse risco novo que está a surgir. Segundo a especialista, desde 2019, quando foi publicado o primeiro documento oficial por uma rede internacional de bancos centrais sobre riscos financeiros decorrentes das alterações climáticas, o setor financeiro foi chamado a integrar esse risco nas suas análises. As empresas, as instituições financeiras já têm de gerir o risco de crédito, de mercado, operacional, de liquidez, e, portanto, com esta informação, tem de passar a gerir o risco climático. Moçambique é um dos países africanos mais vulneráveis às alterações climáticas. A intensificação de fenómenos extremos, como secas e tempestades, tem impacto direto sobre a economia. As intempéries vão continuar a aumentar, não vão parar, e, portanto, o que é que há a fazer? O país tem de encontrar formas para ser mais resistente, mais resiliente ao facto das tempestades continuarem a crescer. O que significa que o setor financeiro tem também, por um lado, de incorporar este risco nas suas análises e nos seus empréstimos e, por outro lado, tem de aconselhar e de ajudar as empresas a desenvolverem as suas atividades de forma a que sejam mais resilientes. Essa adaptação passa, por exemplo, por orientar sobre como construir edifícios mais resistentes ao vento ou como adaptar práticas agrícolas às secas e cheias. Tem de aconselhar e de ajudar as empresas a desenvolverem as suas atividades de forma a que sejam mais resilientes, ou seja, como é que um edifício deve ser construído para ser mais resistente a ventos fortes. Como é que a agricultura pode ser feita de forma a ser mais resistente a secas e a cheias. Como é que as estradas podem ser construídas de forma a que não sejam destruídas assim que vem a primeira chuvada. Quer o setor bancário, quer o setor dos seguros têm um papel muito importante, por um lado, para perceber que há um risco, então têm de ajudar os seus clientes a gerir esse risco para que consigam manter o seu nível de negócio também. No plano estratégico, Sofia Santos é clara, não pode haver separação entre estratégia de negócio e estratégia de sustentabilidade. E vamos agora focar, quer bancos, quer seguradoras, quer as grandes empresas, devem incorporar este tema nas suas estratégias. Portanto, não é ter uma estratégia de negócio e ter a estratégia de sustentabilidade. Não, tem de ser uma estratégia, a estratégia de negócio deve incorporar estes temas da sustentabilidade, devem identificar onde é que tem o maior impacto negativo
e devem identificar na sua cadeia de valor onde é que tem o maior impacto positivo e, a partir daí, tudo fazer para diminuir esse impacto negativo e apresentar soluções. Com base na sua experiência internacional, refere que há exemplos inspiradores em África. Temos vários países a desenvolverem normativos, linhas orientadoras numa primeira fase para dizer ao setor financeiro como é que devem incorporar, ou seja, coisas tão práticas como o risco climático é reconhecido, existe uma equipa a gerir o risco climático no banco, esse tema é discutido ao nível do Conselho de Administração, existem produtos financeiros que ajudam as empresas a gerir também este risco climático, existem seguros que ajudam as organizações a lidar com estes riscos. Portanto, a África é um local onde estes temas estão a evoluir de forma muito rápida. Existe também muito apoio internacional das organizações internacionais para ajudarem a África, em particular Moçambique também, a ajudar no desenvolvimento até de produtos financeiros inovadores. Sobre o papel dos reguladores, afirmou que a tendência é clara. Numa primeira fase são orientações voluntárias e normalmente o caminho é que, a partir de determinada altura, essas orientações voluntárias se tornem obrigatórias e, portanto, quer a banca, quer os seguros, eventualmente, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, isto não são coisas que acontecem de um ano para o outro, além do reporte que já têm de fazer hoje aos supervisores, também terão de reportar, a dada altura, quais são as suas práticas ambientais e sociais e como é que estão a gerir este tema. E concluiu com um repto. Moçambique está numa boa posição para, havendo vontade do setor privado, havendo vontade em aprender e em desenvolver soluções, com certeza que há uma série de parceiros que podem ajudar a identificar e a co-desenvolver produtos financeiros que possam ser muito úteis às populações e às empresas. O Banco Mundial expressou regozijo por ver finalmente ser lançado o projeto que conduzirá à implantação do sistema eletrônico de contratação pública, o EGP, financiado precisamente por esta entidade num orçamento de quase 85 milhões de dólares para o Banco Mundial. Moçambique, ao passar a contar com este sistema, entra para um leque de países cuja processos de aquisição pública estão mais compagináveis com aspectos que têm que ver com a credibilidade, a transparência, o combate à corrupção, a eficiência e sustentabilidade das finanças públicas. O Banco Mundial manifestou total apoio ao processo de digitalização da contratação pública em Moçambique e sublinhou a importância do novo sistema como catalisador de uma transformação profunda da gestão pública. Em representação da instituição, o especialista sénior em Procurement, Sidi Diop, participou na cerimónia de lançamento da contratação pública eletrónica, destacando o potencial do sistema para melhorar a eficiência, reforçar a disciplina fiscal e combater a corrupção. Diop lembrou que a contratação pública representa 20% do PIB moçambicano e cerca de 50% das despesas públicas, sendo por isso um pilar crucial da governação e do desenvolvimento. Sublinhou que a digitalização não só reduz custos administrativos e operacionais, como pode levar a poupanças de 10% a 25%, com impacto direto em setores prioritários como saúde, educação e infraestruturas. O representante do Banco Mundial alertou para os riscos associados aos sistemas baseados em papel, que historicamente levaram a ineficiências, atrasos e vulnerabilidades à corrupção. Referiu ainda que a digitalização permite tomadas de decisão mais informadas, reduz os erros e amplia o controle social sobre os processos. A título de exemplo, Diop citou casos de sucesso internacional como: Recently, as you may know, Tanzania has received the Best Public Procurement System in Africa Award 2024 that covers federal and all local level governments. Ethiopia has produced a fully end-to-end system. Federal government fully rolled it out, and currently it is being rolled out at the provincial level. In Bangladesh, we have 1.1 billion saving due to use of EGP in fiscal year 2019. India, 58% of public spend in EGP marketplace. Mexico, share of SMEs
in winning public contract increased by 20% due to EGP. Brazil, big data helped identify saving in the city of Rio. Rwanda, online complaints handling. Malawi, EGP marketplace. Romania, reduction of conflict of interest. And Ukraine, application of artificial intelligence has helped identify more than 20,000 of procurement irregularities. Para Moçambique atingir resultados semelhantes, será essencial garantir compromisso político sustentado, formação contínua dos funcionários públicos e atualizações permanentes da plataforma. The adoption of EGP represented a transformative step for Mozambique in position the country to improve public service delivery, enhance fiscal discipline, and promote a more transparent and efficient public sector. O Banco Mundial apoia o sistema de gestão de contratação pública através do projeto Gestão de Recursos Públicos para a Prestação de Serviços, que alinha-se com as melhores práticas internacionais e visa consolidar a governação económica em Moçambique com maior responsabilidade e eficiência. O setor privado saúda o lançamento do EGP, mas alerta sobre os desafios estruturais persistentes e recomenda, nessa perspectiva, ajustamentos normativos que possam precisamente assegurar que o sistema, ou seja, o EGP, possa ser funcional, eficaz e eficiente e que concorra para a melhor prestação dos serviços públicos por parte do setor privado. Para a CTA, a introdução de contratação pública eletrónica não deve ser vista apenas como uma modernização tecnológica, mas como uma verdadeira revolução na forma como o Estado se relaciona com as empresas, promovendo maior transparência, eficiência e competitividade. A transição para o digital é considerada uma medida urgente, apoiada unanimemente pelo setor privado, sobretudo pelas pequenas e médias empresas que enfrentam barreiras significativas no acesso aos concursos públicos. Contudo, a CTA advertiu para 4 desafios estruturais. Resistência à mudança, sendo que muitos funcionários públicos e fornecedores resistem à adoção das novas formas, mormente tecnológicas, devido, por um lado, à falta de familiaridade com as plataformas digitais, mas, por outro, a questão ligada com práticas corruptivas. Número 2, a transparência e acessibilidade à informação. Atualmente, muitas pequenas e médias empresas enfrentam dificuldades para identificar a oportunidade de negócio devido à fraca divulgação dos avisos de licitação pública. Neste prisma, queremos que o novo sistema não resulte em dificuldades acrescidas para as PMEs, mas sim o meio para maior acesso à informação e, com isso, promover a concorrência leal. 3, simplificação de procedimentos e redução da burocracia. No processo da contratação pública, observa-se a falta de padronização entre as UGEIAs, o Departamento das Finanças, o Tribunal Administrativo, facto que gera redundantes exigências, onerando, por isso, os fornecedores. Neste caso, almejamos que o novo sistema contribua para a padronização entre diferentes plataformas governamentais e facilite a sincronização dos dados, gerando-se neste processo a redução de custos e tempo. Número 4, exigências técnicas para a melhoria das infraestruturas tecnológicas. A existência de uma infraestrutura de suporte deficiente pode afetar o acesso, o funcionamento e gerar desconfiança ao sistema. Nesse contexto, a CTA apresentou recomendações concretas ao Governo. Queremos recomendar algumas reformas a ter em conta. A revisão
imediata do Decreto 79/2022, de 30 de dezembro, incorporando as especificidades da contratação eletrônica que hoje lançamos. A adoção obrigatória do Portal Único como plataforma oficial para todos os procedimentos. Mecanismos de monitoramento contínuo com feedback do setor privado para garantir a correção das falhas. A implementação deste projeto, gestão de recursos públicos para a prestação de serviços, é uma oportunidade histórica para Moçambique dar um salto em eficiência, governação eletrónica visando a atração de investimentos. A organização empresarial defendeu que o GEPRES não deve ser apenas uma ferramenta operacional, mas uma política de Estado com impacto transformador na governação eletrónica e no ambiente de negócios. E assim, passamos em revista aqueles que para nós foram os assuntos mais importantes que dominaram o espectro econômico nacional e internacional na última semana, particularmente tempo de intervalo. Voltaremos para retomar com Oldemiro Belchior a atualização econômica do país e do mundo no nosso tema de fundo, ele hoje que é o nosso convidado principal. Vamos em intervalo, voltaremos para o tema de fundo com Oldemiro Belchior e a atualização econômica. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Cá estamos de volta para irmos em profundidade, analisar um conjunto de eventos de um passado recente da economia, que na verdade são temas presentes na conjuntura económica nacional. Oldemiro Belchior, dissemos no início que tínhamos um conjunto de acontecimentos que importa analisar as suas implicações e o seu contexto específico. Downgrade da dívida interna, as implicações. Tivemos também mexidas no quadro regulatório do setor bancário, com o Banco de Moçambique a fazer a flexibilização do regime cambial. Contexto internacional, tarifas e contra-tarifas a dominar o espectro internacional. São esses os temas que elenquei para analisarmos. Comecemos com a questão do downgrade da dívida interna. Que implicações é que isto tem particularmente e, sobretudo, como inverter esta situação? Bem, o tema do downgrade da dívida pública interna já era expectável, João Carlos, porque o que temos observado desde o ano passado é que o Estado vem fazendo refunding da dívida, ou seja, refinanciando através da troca de títulos. Endividando-se para pagar a dívida. Não havia outra forma. Basicamente é isso, tá? É um endividamento para... Emitindo mais dívida, pedindo, portanto, mais tempo para reembolsar os seus credores, porque também as condições económicas não favorecem para que o Estado possa ter maior disponibilidade em termos de receitas para cobrir as despesas com juros financeiros. Isto aconteceu, infelizmente, e fez soar os alarmes das agências de rating. A primeira a reagir foi a Standard & Poor's, que coloca Moçambique com uma anotação de risco de incumprimento seletivo, né, selected default,
o que reflete desafios fiscais acrescidos, incertezas económicas do ponto de vista de recuperação do tecido empresarial. E agora, recentemente, a Moody's também, que segue o mesmo procedimento, a manifestar um cenário pessimista em termos de probabilidade de incumprimento do Estado das suas obrigações. Implicações são diretas. São indiretas. A primeira é esta revisão em baixa da classificação de risco soberano afeta a confiança dos investidores nas suas decisões de investimento. Obviamente que um investidor de uma multinacional, olhando para uma geografia que reflete um elevado risco de incumprimento, isto vai ter influência nas suas decisões de investimento e financiamento. A segunda consequência é na credibilidade do país no acesso ao financiamento dos mercados internacionais. Como é que resolvemos essa questão? Na verdade, essa questão da dívida interna é um problema dos mais bicudos que a economia tem se confrontado nos últimos tempos e aparentemente não surge uma saída. O governo, através da nova ministra das Finanças, falou em reestruturação da dívida, enfim, mas não se visualiza uma solução consistente e objetiva relativamente ao tratamento presente e futuro da problemática do endividamento interno. Não obstante, também os reiterados alertas do Banco de Moçambique através do seu Comitê de Política Monetária, né, que tem elevado o tom relativamente a esta tendência de crescimento da dívida interna. Eu não vejo problema em o país se endividar. O endividamento é necessário para todas as economias, não é só Moçambique. Até Moçambique. Ninguém vive sem dívida. Ninguém vive sem dívida. Aliás, se olharmos aquilo que é a dinâmica de crescimento das maiores economias mundiais, foi com recurso à dívida. A questão é a sustentabilidade da dívida. A questão é, sim, como disse bem João Carlos, a sustentabilidade e onde é aplicada essa dívida. Se nós observarmos a estrutura da dívida pública de Moçambique, vamos verificar que uma parcela muito diminuta é que é alocada para investimento público, cerca de 15%. Ou seja, o que eu quero dizer é mais de 80% das receitas geradas internamente são absorvidas para pagamento de salários na função pública. A dívida não se canaliza aos setores produtivos. Então, respondendo diretamente à sua questão, só aqui duas formas. Primeiro nós conseguirmos maximizarmos a nossa base produtiva e produzirmos em escala, no sentido de arrecadarmos mais receitas públicas e assim sustentar portanto, os cofres do Estado. E como é que isto é feito? É removendo alguns incentivos e estímulos que foram atribuídos a alguns projetos em operação no país. Aliás, o próprio Presidente da República já veio publicamente anunciar que o Governo vai rever alguns termos e condições de contratos com alguns megaprojetos. E que não faz sentido que em alguns projetos e operações o Estado estar a perder receita quando poderia... Sim, foi anunciado que o regime jurídico do setor extrativo vai ser revisto. Isto é um dos caminhos para tornar a atual dívida interna sustentável, porque só é possível se nós conseguirmos amplificar o fluxo de receitas que conseguimos gerar internamente. Por outro lado, redefinirmos qual é a nossa estratégia de gestão da despesa pública. A despesa continua em níveis relativamente elevados e esta despesa é maioritariamente incidente na massa salarial. E o próprio Fundo Monetário Internacional já alertou e já recomendou nas suas avaliações
ao país. Aliás, a TSU foi a consolidação fiscal é o quê? É crescer na austeridade. A TSU foi um esforço nesse sentido, mas parece que o resultado ainda está por vir. Em suma, João Carlos, nós, para tornarmos a dívida pública de Moçambique sustentável, nós temos que ter um equilíbrio entre receita e despesa, ou seja, criar mecanismos que potenciam a captação de mais recursos e também termos uma racionalização dos gastos públicos para que haja aqui um trade-off e assim possamos trazer esta dívida para um patamar. Eu acrescentaria o alargamento da base produtiva e da produtividade da nossa economia. E isto é possível fazer com a reindustrialização, a reconversão industrial, que é também um dos pilares estratégicos que eu me refiro no estudo da visão estratégica de recuperação económica de Moçambique que falamos no início desta conversa. Oldemir Belchior, outro tema bastante atual e que merece toda a nossa atenção foi esta medida anunciada pelo Banco de Moçambique que reviu o quadro regulatório, mais concretamente a flexibilização do regime cambial. Creio eu que em resposta a esta crescente tensão aqui no mercado cambial nacional, esta questão de divisas suficientes, insuficientes, disponíveis ou indisponíveis. Bem, nós estamos a viver períodos muito desafiadores na economia e o mercado cambial é a face visível dos choques causados pela crise sistémica. Há de facto um backlog muito elevado em termos de procura de divisas para suportar as importações do setor privado. E o Banco de Moçambique não podia ficar indiferente perante esta situação que alarma o mercado. E divulgou recentemente 2 avisos regulamentares, o aviso 1 e o aviso 2, 2025, que estabelecem a revisão da taxa de conversão obrigatória de receitas de exportação de bens e serviços, que passa de 30% para 50%, com o objetivo de prover maior disponibilidade de divisas no sistema bancário para responder às necessidades de importação das empresas. Eu acredito que esta medida vai, de certa forma, aliviar a pressão do lado da procura. Os bancos passam a ter mais recursos para converter junto dos exportadores e assim responder à procura existente. É importante aqui esclarecer, João Carlos, que reservas obrigatórias é um instrumento de política monetária que regula a liquidez dos bancos. Não é um instrumento que regula a posição cambial. Esta medida de caráter excepcional que o Banco Central adotou vai permitir que os valores que os bancos recebem das exportações dos seus clientes seja convertível em moeda nacional. Ou seja, nós teremos agora mais divisas convertidas em moeda nacional para então satisfazer o que vai aliviar a situação. Não resolve totalmente a crise do mercado cambial, mas atenua a pressão e os bancos vão ter que avaliar internamente quais são os pagamentos prioritários que deverão fazer. Esta crise cambial, na verdade, nunca ficou muito clara e denota haver aqui um braço de ferro entre o Banco Central e os bancos comerciais. Eu diria que o mercado cambial deriva de fatores estruturais e um dos problemas que justificam o atual déficit de moeda estrangeira no mercado é a posição deficitária da nossa balança comercial. Moçambique importa mais do que exporta. Isto tem a ver com o fato de nós termos ainda uma estrutura produtiva ineficiente
que não permite o país criar autossuficiência. Em termos de posicionamento entre o Banco Central e os bancos comerciais, bem, o Banco Central está numa posição de supervisor, regulador do mercado e o faz bem esse papel. E os bancos comerciais, que são os intermediários nas transações de compra e venda de moeda, vão depender muito das dinâmicas de negócio dos exportadores e também daquilo que é o apetite dos importadores para pagamentos das suas importações. O que o mercado quer saber... Depende muito das dinâmicas, sim. Enquanto os bancos intermediários dependem das dinâmicas esta era uma medida necessária, porém não suficiente. Era mesmo necessário, João Carlos. Eu diria que se estas medidas não fossem anunciadas agora, nós poderíamos entrar num colapso a nível do tecido empresarial. Demorou muito a tomar esta medida? Demorou. Na minha opinião, são necessárias, mas poderiam ter sido adotadas mais cedo. Bem. Isso é um facto. Então, avancemos para o contexto internacional da economia. Tarifas e contra-tarifas. Quem tem razão, quem não tem razão? O que isto significa? Estamos já a reconfigurar todo o sistema da economia internacional que vinha prevalecendo de um tempo a esta parte, uma ruptura, uma mudança de paradigma. O que é que está-se a passar exatamente? Bem, uma elevada tensão comercial temos vindo a observar nos últimos dias, que está a abalar os mercados financeiros. Só para ver os índices bolsistas têm estado em queda também, uma forte depreciação do valor das matérias-primas energéticas, e esta rivalidade comercial deriva da postura da administração Trump ao impor tarifas recíprocas aos seus parceiros, não é? Digamos, parceiros económicos e comerciais, nomeadamente a China, a União Europeia, e mais para periferia está o Canadá e o México. Donald Trump, portanto, revela que quer ter hegemonia, quer ter hegemonia mundial. O que ele está a dizer é o seguinte: impondo estas tarifas comerciais, ele pretende que a produção de bens e serviços sejam feitas em território nacional. Ou seja, qualquer fabricante de um automóvel ou de um outro bem que pretenda exportar para o mercado americano é obrigado a pagar uma tarifa de 20-25%. Fazendo isso, ele está a obrigar que os produtores industriais europeus e também chineses passem a produzir os seus bens e serviços em território americano. Ou seja, ele quer promover o conteúdo local americano. E esse conteúdo local americano vai implicar também uma retaliação por parte deste... Sim, que já anunciaram o Canadá, a China, a União Europeia... Sim, já anunciaram que vão retaliar essas tarifas. O que nós podemos esperar, João Carlos, é estagflação. Que significa mais inflação e menos crescimento. Pessoalmente, a análise que faz, acredita que Trump será bem sucedido nos seus intentos? Claramente que estas políticas mais protecionistas que são adotadas pela administração de Trump não trarão êxito para os Estados Unidos. Eu vejo a economia americana a entrar num sistema de isolamento nos próximos tempos. E vejo também que uma mudança de paradigma nas alianças económicas e comerciais que a União Europeia vai estabelecer com a China. E os Estados Unidos continuarão a ser uma grande potência, porque, portanto, dada a abundância de recursos e a musculatura financeira que a América tem e a sua influência geopolítica mundial, mas vejo aqui uma forte aliança futura entre a China e os países da zona euro. China, a União Europeia e mercados emergentes podem fazer ali um bloco. Claramente, e olhando para o futuro da economia mundial,
o que nós temos observado é que as grandes descobertas de recursos energéticos com potencial de transformação, modificação do tecido industrial estão em África. E hoje vemos muito fortes interesses de investidores europeus e chineses no continente africano, porque estas economias que são ricas em recursos energéticos, portanto, vão servir de interesse para a produção de commodities, quer na China, quer também na União Europeia. Que consequências para economias periféricas ou emergentes, entre elas Moçambique, naturalmente? O que é que se pode esperar do ponto de vista de impactos e consequências? Aqui, consequências diretas vai ser na volatilidade dos preços das matérias-primas importadas, que se vão repercutir também numa maior inflação. Tendo Moçambique sendo um país importador líquido de combustíveis e também de bens de consumo intermédios, sempre que assistimos a alguma tensão a nível dos mercados financeiros, os preços das mercadorias, quer importadas e exportadas também, acabam se refletindo. Obviamente que se há tarifas alfandegárias impostas nas maiores economias, isso acaba se refletindo também nos preços finais desses bens. Duas questões, voltando um pouco para o início. Organizações criadas para regular o comércio internacional, como a Organização Mundial do Comércio, poderiam ou têm condições de ser mais interventivas e repor ou influenciar a reposição de uma certa normalidade no comércio internacional? Eu não acredito nisso, porque, como disse bem, os Estados Unidos continua a ser a maior potência mundial e dada a sua influência significativa no panorama geopolítico mundial, e os Estados Unidos é o principal doador dessas organizações internacionais. Há iniciativas que ficam em risco, por exemplo, a AGOA, African Growth, ficam praticamente anuladas. Ficam, absolutamente. Olhando como é que isto vai terminar, João Carlos, o contexto ainda é muito incerto. Eu diria que é muito prematuro para nós fazermos um prognóstico do que pode vir a acontecer, mas os efeitos tangíveis desta tensão comercial entre os Estados Unidos, a Europa e a China já são bem visíveis nos mercados financeiros. Sim, certamente que daqui... E as economias já começam a ressentirem-se, principalmente nas suas balanças comerciais e também na inflação. Certamente que daqui são choques diretos, a inflação e a balança comercial. Exato. E depois também o valor das suas moedas. Não é? Seguramente que daqui a algumas semanas, quando voltarmos a fazer a atualização econômica, teremos mais elementos para analisar esta situação. Foi este tema então que analisamos neste tema de fundo do Semanário Econômico. Vamos fazer agora uma breve pausa e logo de seguida entraremos para as conclusões da presente edição do Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. É o Semanário Econômico a dirigir-se para o seu final. Temos tempo, entretanto, para revermos os principais momentos que definiram a presente edição. Banco Mundial considera a contratação pública eletrónica um passo transformador para a governação econômica de Moçambique. The World Bank is proud to support this reform through the Managing Public Resources for Service Delivery (GPRESS) project. The activity aligns closely with international best practices and has the potential to significantly strengthen public financial management and service delivery in Mozambique. O setor privado apoia a contratação pública eletrónica, mas alerta para desafios estruturais na contratação pública.
a transição para um modelo digital. Não é apenas a modernização tecnológica, mas uma revolução na forma como o Estado se relaciona com o setor privado, promovendo transparência, eficiência e competitividade. É caso para afirmarmos que o setor público está-se a sofisticar em benefício do seu setor privado. Risco climático é financeiro e tem de ser gerido como tal, diz Sofia Santos. Os reguladores, os bancos centrais internacionais, a reconhecer que o clima é um risco financeiro, então o que é necessário fazer? É necessário fazer com que as instituições financeiras saibam, aprendam a gerir esse risco novo que está a surgir. Sasol reafirma confiança em Moçambique e acelera para concluir megaprojeto de gás em Temana. This project is going to allow for not only gas into production of power, we're going to send that gas to the second largest power plant in Mozambique, the CTT, which is also nearing completion, and we'll also produce LPG, which will be used and it will reduce the amount of gas that's imported into Mozambique. Tema de fundo: crise de divisas e os novos instrumentos normativos de cariz cambial e prudencial. Medida oportuna e suficiente. Há de facto um backlog muito elevado em termos de procura de divisas para suportar as importações do setor privado. E o Banco de Moçambique não podia ficar indiferente perante esta situação. O mercado cambial deriva de fatores estruturais e um dos problemas que justificam o atual déficit de moeda estrangeira no mercado é a posição deficitária da nossa balança comercial. Já está, cumprimos mais uma edição do Semanário Econômico e fizemos com imenso gosto e responsabilidade. Por isso agradecemos o privilégio da audiência e da atenção que nos dispensou. Aceite, entretanto, que renovemos o convite para voltarmos a marcar um encontro novamente daqui a sensivelmente uma semana, terça-feira próxima, quando forem 22 horas sensivelmente aqui na STV Notícias. Boa noite e tenha uma semana bastante produtiva. PNI, milhões de braços, uma só força.